Olá pessoal, tudo bem? Então, dando início à nossa aula de conectividade entre o SGBD e a linguagem de programação. Então, para isso, nós iremos conhecer uma tecnologia voltada para a linguagem Java, chamada Java Database Connectivity, cuja sigla é JDBC. Então, o padrão JDBC, ou a API JDBC, ela é utilizada pela linguagem Java para acessar os nossos bancos de dados em diversos SGBDs. Como a gente vai conhecer daqui a pouco, é uma tecnologia que pretende ou se propõe a ser independente de plataforma, então independente de SGBD, e é utilizada comumente ou fortemente em aplicações Java, sejam web ou seja desktop, para conectividade com os SGBDs. É semelhante a uma tecnologia anterior conhecida como ODBC, Object Database Connectivity. Na verdade, ela segue o mesmo princípio, porém voltada para a linguagem Java. Então esse link é um link que eu recomendo para quem está usando a versão 1.8 do Java. Ainda é dado suporte para essa versão, uma versão bastante estável da API ou da linguagem Java. Então esse link fornece mais detalhes para quem desejar. Então, uma visão geral, uma noção geral, JDBC é uma API. Se é uma API, ela se propõe a apresentar um conjunto de interfaces, e essas interfaces são visíveis, são utilizadas pela aplicação, e de uma maneira transparente da aplicação, ou imperceptível, digamos assim, ao programador, o JDBC se conecta ao SGBD ou ao banco de dados que está no SGBD por meio de uma implementação específica que nós iremos conhecer com o nome de driver. Tá? Então já a gente vai conhecer um pouco melhor essa arquitetura do JDBC, mas em linhas gerais ele se propõe a ser a ponte entre a aplicação e a conexão ou o uso dos bancos de dados. Tudo bem? E a linguagem de comunicação utilizada é a linguagem SQL. Tá? Então a API JDBC faz parte do pacote java.sql. Então faz parte de forma nativa, digamos assim, da linguagem Java. Então essa é a arquitetura geral do JDBC. Como a gente pode ver, no topo, pensando na arquitetura em camadas, no topo, mais alto nível, está a nossa aplicação, e no mais baixo nível está o SGBD. Tá? DBMS é a sigla em inglês para SGBD, Database Management System. Então, o objetivo geral é, a partir do nosso aplicativo, do nosso programa, conseguir conversar com o SGBD por meio de uma linguagem conhecida, que nós sabemos que é o SQL. Tá? Então, a ponte ou a forma que o SGBD se apresenta, que o JDBC, se apresenta para a nossa aplicação, é por meio de uma API, de um conjunto de interfaces de aplicação, onde o nosso programa pode se comunicar por meio de métodos de interfaces ou conhecendo classes relativas à estrutura de dados da tabela e assim sucessivamente. Então nós iremos ver que essa API é bastante simples, porém permite que a gente utilize todos os recursos do SQL. Tá? Então, enquanto de um lado, do lado da nossa aplicação está a API JDBC, do lado oposto, do lado do SGBD, existe uma implementação específica para cada SGBD, que é o que chamamos de driver. Então, se você vai usar o MySQL, existe um driver específico que só funciona no MySQL. Se você vai utilizar o HSQLDB, existe um driver específico voltado para o HSQLDB. Se você vai usar o Oracle, o Postgre, ou seja lá qual for o seu SGBD,
também vai haver drivers específicos para cada SGBD. Tá? O driver ele é implementado pela própria equipe do SGBD. Então a equipe do MySQL vai implementar um driver compatível com ele. Assim, com o Oracle, com o Postgre, com o HSQLDB, seja lá qual for o SGBD. Se você for criar o seu SGBD, saiba que vai... Se quiser que alguém que usando Java utilize seu SGBD, é recomendado você implementar também o driver do seu SGBD para o JDBC. Tá? E no meio do caminho, entre a API e o driver, está o Driver Manager, cuja principal função é instanciar o driver, né? Permitir com que as minhas classes da API JDBC utilize um objeto do driver, né? Então se comunique com o SGBD por meio do driver. Tá? Então o driver é essa parte específica de cada SGBD, o Driver Manager instancia o driver e a API é que contém as classes e interfaces que a nossa aplicação vai usar. Né? Eu gostaria de destacar essas três, né? Classe Connection, né? Que representa a conexão com o banco de dados, né? O Statement, que nada mais é do que representa um interpretador de SQL, né? É quem de fato entende o SQL, é para quem a gente vai passar as strings com o SQL, e o Result Set, que representa uma estrutura de dados, né, tabular. Então é a tabela fruto o resultado, né, da consulta do banco de dados, né, o resultado dos meus selects, né, das minhas queries. Então é um resultado, é um conjunto, né, de tuplas que representa o resultado. Então é uma estrutura de dados semelhante a uma tabela, como nós iremos ver. Então, por ser tabela, eu posso caminhar, percorrer as linhas ou as colunas, né, das instâncias. Então, só para ficar registrado nos slides que eu vou disponibilizar, né, para que fique gravado também aí fácil de consultar depois, o que eu expliquei está ali escrito naquele slide. Então, a conexão usando o JDBC, ela é composta de cinco passos bem simples, bem básicos, né? Primeiro a gente precisa indicar qual driver que a gente quer usar. Esse registro do driver é importante para que o Driver Manager saiba qual classe ele vai instanciar do driver, né? Para poder se conectar, né? Para poder de fato conectar o SGBD, conectar ao banco de dados específico naquele SGBD. Então, uma vez registrado o driver, a gente pode já efetuar a conexão e assim ter o objeto da conexão que representa, né, o banco de dados como um todo, né, para, enfim, executar SQL por meio do statement, né, processar o resultado, trabalhar o resultado que a gente recebe na forma de um result set, né, e depois que executar tudo que eu quero, lembrar sempre de fechar a conexão com o banco de dados, né? Então, lembrando que o SGBD tem limite de conexões simultâneas e é bom a gente ter sempre boas práticas nesse sentido, a gente vai ver também algumas, né, para evitar negação de serviço, né, evitar sobrecarga do SGBD. Então, as principais classes dessa API, como nós vimos, né, o Driver Manager, Connection, Statement, Result Set. Nós iremos ver que existem subtipos também de statement, né? Então, o Prepared Statement, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, né, desses subtipos, mas inclusive há outros, né? Então, nós iremos também passear por essa família de interpretadores de SQL, vendo as características de cada um. Tá? Então, o primeiro passo, né, o registro do driver no nosso programa. Então, o nosso programa ele precisa ter, né, em algum momento, em algum lugar dele, um registro do driver. Então, a gente precisa fazer o registro na forma desse método forName, que é um método estático, né, da classe class do Java. Então, usando reflection, né, que é um artifício, né, reflexão computacional, onde a partir do nome, né, completo, digamos assim, de uma classe, eu consigo instanciar objetos
a partir dela. Então, esse for name, ele recebe uma string com o nome da classe. Essa classe precisa estar visível no class path. Então, o driver, ele precisa estar visível, né? O ponto jar do driver de cada SGBD, do SGBD que eu estou usando no momento, já precisa estar disponível, visível, né? Senão vai acontecer um erro em tempo de execução, porque ele não vai localizar a classe, né? Uma vez visível, eu preciso, usando esse método forName, informar o caminho para a classe do driver, tá? Então, no nosso exemplo aqui, nós iremos usar o próprio HSQLDB, que é o SGBD que já acompanha, né, a API do padrão do Java, né? Então, esse inicializador registra o driver, tá? E nada impede dessa string estar em um arquivo de configuração, estar em um XML, né? Então, nada impede que isso aconteça. Não precisa estar necessariamente hard-coded lá no código-fonte. É o que a gente vai fazer por simplificação, né? Mas poderia estar em um arquivo de texto, fora do seu programa tranquilamente. E você iria ler essa string antes de passar para o for name. Então, antes de continuar, vamos fazer o passo a passo, tá? Então, vou mudar aqui para o nosso Eclipse. E no Eclipse nós vamos criar um projeto, um Java Project. Deixa eu criar aqui o Java Project. Cadê? Pronto. Então eu vou chamar de JDBC simples. Pronto. Beleza. Deixar na perspectiva mais que já estava, né? Mais simples, depois eu... Beleza. Então vou criar aqui um pacote br ufal aracomp jdbc. Pronto. Então vamos criar nossa classe gerenciador do banco de dados. Pronto. Database Manager. Pronto. Beleza. Criamos nossa classe, né? Como nós podemos ver, né? Classe vazia ainda. E vamos criar o nosso método, né? Um método qualquer. Vou criar na forma de um main, tá? Mais simples. Isso aí, como eu disse, é só um exemplo bem simples. Depois eu mostro, né, os outros exemplos, né, ou boas práticas de como separar isso, criar uma classe específica só para gerenciar, para fazer a conexão, executar SQL, que vai ser usada por outras classes de acesso a dados, os DAOs, né, os Data Access Objects. Então nós vamos realizar isso daí, tá? É só um preâmbulo, digamos assim, primeiro contato, né? Então vamos lá. Usando aquele class.forName que nós vimos, né? Então nós iremos vamos criar o método main e vamos lá, class.forName, e a gente precisa informar o caminho do driver, digamos assim, tá? Então vou consultar aqui que eu não memorizo esses caminhos completos, né? org.hsqldb jdbc driver, eu acho que foi isso aqui, isso mesmo, tá? Então aqui a gente digamos assim, está instanciando, está informando por reflexão o nome da classe, o caminho completo, na verdade, da classe, né? Inclusive os pacotes. Note que a ideia está reclamando aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra para ficar melhor, né? Ela está reclamando por quê? Porque esse método ele pode lançar uma exceção, afinal de contas, se essa classe não existir, né? Então ele vai lançar o class not found exception, né? Então a gente precisa avisar ou por meio de um bloco protegido, um try catch, né? Aí vocês relembrem desses conceitos do curso de programação orientada a objetos, né?
ou então simplesmente indicando no método que essa exceção pode ser propagada com o throws. Eu vou partir para a solução mais simples, né, nesse primeiro exemplo, que é o throws, né, indicando que o class not found exception pode ser sinalizado por esse método main, né. Então aqui a gente já cumpriu nosso primeiro passo. Vamos voltar para o slide e vamos para o nosso segundo passo. Então depois que a gente já tem o driver, já informou o driver, a gente já pode executar a nossa conexão, né? Então a gente pode conectar, claro, para conectar a gente vai ter que informar todos os dados, né, todos os parâmetros, né, login e senha, inclusive a localização do banco de dados, né? O SGBD ele é automaticamente definido pelo driver, né, digamos assim, mas aí a gente precisa informar e ter, digamos assim, os dados, né, que a gente precisa para a conexão com o banco de dados. Então, deixa eu só copiar aqui os dados, no caso do HSQLDB, como eu disse, eu não memorizo, né? Eu não costumo, né, me esforçar para decorar essas coisas não, tá? É importante você saber o que precisa fornecer, mas não necessariamente decorar, né? Então a gente vai instanciar essa conexão passando URL, login e senha. Pronto. No caso do HSQLDB, então me permita, esqueci de mudar aqui para o Eclipse para vocês verem. Eu já acabei copiando isso daqui, né? Não tenho private porque não está dentro de uma classe, né? Não é um atributo, não existe essa visibilidade. Então, dentro do método main, o usuário padrão do HSQLDB é o usuário superusuário, né? O administrador, que é o SA sem senha. Isso para acesso local, tá? A localização do nosso banco de dados, né, que precisa compor a nossa URL. Então a URL ela é formada por essa estrutura aqui. Primeiro um protocolo. Qual o protocolo de comunicação que o nosso SGBD vai utilizar, né, com o JDBC? Então esse protocolo é definido pelo driver, tá? Então para cada driver isso aqui pode variar. No caso, isso aqui fica bem explícito que é algo específico do HSQLDB. É o JDBC HSQLDB, tá? Então, o nosso protocolo aqui do nosso driver, né, é esse daqui, e a localização do nosso banco de dados, né, a gente precisa colocar. Eu não sei, na verdade o nosso banco de dados não está nessa localização, né? Isso aqui foi o que eu copiei de outro projeto. Então, eu vou descompactar o nosso arquivo bd.zip, aquele que foi disponibilizado para vocês, tá? Eu vou disponibilizar, eu vou extrair, melhor dizendo, e copiar a localização para colar aqui para a gente ver junto, tá? Vou colar. Então no meu caso está em Home, Disciplinas, Graduação, BD1, Lab, JDBC, BD, a pasta. E o nome do banco de dados, dentro dessa pasta, é o banco de dados locadora, velho conhecido nosso, das aulas de consulta. Tá? E agora sim, a gente já pode instanciar a nossa conexão usando o Driver Manager. Então, note que a conexão é uma classe que faz parte do driver, né? Então, o Connection é uma interface do JDBC e a classe que efetivamente implementa essa conexão vai depender de cada SGBD. A forma de conectar vai depender, tá? Então, a gente vai usar o nosso Driver Manager para instanciar a classe Connection, né, efetivamente. Então, vamos lá. Connection, que é a nossa interface do JDBC, né, igual Driver Manager ponto get connection. Vou passar a URL, usuário e senha. Então, nossa URL, usuário e senha. Pronto.
Vamos lá. Aqui ele precisa também sinalizar ou tratar, né, um erro de conexão, caso o usuário e senha sejam inválidos, por exemplo, ou a URL seja inválida. Alguns SGBDs também reclamam se o banco de dados não existir. No caso do HSQLDB é diferente, porque se você tiver permissão de escrita no disco, ele vai criar o banco de dados no momento da conexão. Tá? Pois bem, isso aqui a gente não precisou, eu usei o for name aqui direto, mas para ficar bonitinho, eu vou fazer com o mando figurino, né? Usando o nome da variável aqui que eu acabei de criar, para não passar a string aqui tão hard-coded, né? O driver URL eu vou passar assim, fica mais bonitinho, né? Mais legalzinho. Então vamos lá, seguindo o fluxo. O próximo passo, a gente já que a gente já tem uma conexão com o banco de dados, o que a gente pode fazer agora é obter dessa conexão alguém que entenda SQL. Então, a conexão não é o SGBD por completo. Ele é, na verdade, um representante do SGBD que indica uma conexão com um banco de dados específico naquele SGBD. E aí o SGBD, como nós vimos nas aulas introdutórias de banco de dados, ele existe, ele contém vários elementos internos, digamos assim, várias camadas internas. Uma delas, né, a estrutura da arquitetura básica do SGBD, uma das camadas é a camada externa. A camada externa ela é responsável por interpretar SQL, por interagir com quem está fora do SGBD. A camada conceitual, né, é aquela camada do meio que é responsável pelo modelo lógico do banco de dados, né, por conter as tabelas, as estruturas, ligações entre as tabelas. E a camada interna é aquela responsável pelo armazenamento físico, pela indexação dos dados, pela comunicação com o sistema operacional. Então, o SGBD, todo SGBD tem essas três camadas, digamos assim. E a connection, essa classe que retorna um tipo connection, que é uma interface do JDBC, esse objeto ele representa o SGBD como um todo, digamos assim, né? É um representante do SGBD. Então a gente tem que dizer agora qual parte do SGBD a gente deseja. E a parte que nos interessa é justamente o representante, o objeto que é responsável pela camada externa, pela camada que interpreta SQL. E esse cara é o statement. Tá? Então a gente vai pedir a conexão para nos retornar um statement. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui para o Eclipse e a gente vai dizer, olha, eu quero um objeto do tipo statement, esqueci de dar o import lá em cima, do tipo statement, que também é uma interface do JDBC, e a gente vai dizer, conexão, eu quero que você crie um statement para mim, beleza? Um statement é um interpretador genérico de SQL, genérico no sentido de interpretar qualquer SQL, seja DDL, seja DML, né? Inclusive inserts e delete, select, qualquer um desses, a gente vai ver, tá? E a partir do meu statement, a gente pode já executar o nosso SQL. Só para a gente testar, vamos ver se está funcionando, né? Vamos fazer um teste aqui ao vivo. Então, eu vou pedir para retornar o result set. Vai ser o statement ponto execute query e eu vou colocar aqui uma consulta qualquer. Vamos lá. Select asterisco ou select nome from client. Pronto. Select nome from client. Se eu não me engano, tem a tabela cliente na nossa locadora, né? Então vamos lá. O result set, né, já partindo para um pouco das prévias, né, cena dos próximos capítulos, o result set, como eu já introduzi, mas agora que eu me toquei que eu não cheguei a explicar, né, ele representa uma estrutura de dados de tabela, né? Então o resultado de uma consulta é uma tabela. E do ponto de vista de álgebra relacional,
é um conjunto matemático, onde o esquema da tabela representa o tipo daquele conjunto e as tuplas ou instâncias representam os elementos daquele conjunto, tá? Então, quando a gente pensa no result set como uma tabela, a gente sabe que ele pode ter várias linhas naquela tabela. Então, é necessário ter uma estrutura de repetição, tá joia? Então, essa estrutura de repetição me permite ir para a próxima linha ou ir para uma linha específica, uma tupla específica, mas me permite navegar nas tuplas daquela tabela, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é navegar justamente nessas tuplas. Se eu só mudar aqui para... Eu esqueci de fazer a transição, né? Para o Eclipse. Então, o result set, dentre os métodos que ele tem, né? Ele tem o método next, que é o método booleano. Então, se existir uma próxima tupla, ele vai para a próxima e retorna true. Se não, ele retorna false, né? E se estiver dentro de um while, por exemplo, esse false vai fazer com que saia do loop. Então, enquanto tiver uma próxima tupla, ele continua. Lembrando que inicialmente ele não aponta para nenhuma tupla. Por quê? Porque nem toda consulta tem garantia de retornar pelo menos uma tupla, né? Haverá consultas certamente que serão um conjunto vazio. Ninguém satisfaz as condições de consulta. Se eu colocasse um where meio maluco aqui, né? Sei lá, login igual qualquer coisa, eu não tenho garantia de que esse login vai ter alguém com esse login, né? Então, nem toda consulta tem garantia de retorno, né? Então, por isso, né, inicialmente, o result set não aponta para nenhuma tupla. Então, caso tenha pelo menos uma tupla, o meu while vai ser pelo menos uma vez, né, acionado. Então, uma vez que eu acessei o meu result set, eu vou só imprimir os nomes que foram encontrados, né? Eu posso pegar usar a minha tabela para obter dados da tupla ativa no momento. Então, existem vários métodos get no result set, get boolean, né? Get concurrency, get double, get string, get float, get int, né? Então, no caso do get string, que é o que a gente vai usar, né? Cadê? Get string. A gente pode acessar ou pelo número da coluna. Então, a minha coluna, né? 1, que seria a minha primeira coluna, né? O índice da minha coluna. Ou eu posso também passar o nome da minha coluna. Como eu sei que a coluna chama nome, eu posso passar string, nome, vai funcionar. Se por acaso eu preferir passar a ordem da minha coluna, a primeira coluna da tupla, a segunda coluna da tupla, pode também, tá? É o gosto do freguês, né? Existe uma sobrecarga, digamos assim, de métodos getString para permitir as duas opções, tá? Então vamos rodar para ver se vai dar tudo certo, né? Nesse caso aqui, olha só o erro. Class not found. O driver JDBC não foi informado, não foi localizado, melhor dizendo. Isso quer dizer que a gente não colocou no class path, na localização, digamos assim, de classes disponíveis do nosso programa. Como a gente faz isso? Colocando no nosso class path o arquivo hsqldb.jar, já que a gente está usando o hsqldb, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso agora. Vou criar aqui uma pasta para ficar mais bonitinho, né? Uma pasta lib. Eu gosto sempre de colocar os jars dentro dessa pasta lib. E eu vou copiar o jar aqui para dentro, né? Para ficar mais organizado. Já vou copiar inclusive daqui para ficar mais rápido, né? Então note que tem um hsqldb.jar aqui. E a gente vai informar o Eclipse que as classes que estiverem dentro desse hsqldb.jar precisam estar visíveis, disponíveis para o nosso projeto JDBC simples que nós criamos. Então, clicando com o botão direito aqui no nosso arquivo hsqldb.jar, a gente vai na opção Build Path, Add
to build path, tá? Então, todas as classes internas ao hsqldb.jar já estão disponíveis aqui, inclusive a classe alvo do nosso driver aqui, org hsqldb, só para a gente testar, org hsqldb jdbc driver, né? Então aqui vai ter, dentro desse mundo de classes aqui, certamente vai ter uma chamada jdbc driver, aí ela aqui, ó, jdbc driver, tá? Então, agora não vai mais dar esse erro. Vamos rodar de novo. Então nós vimos que dentre os nomes dos nossos clientes existe a Lina Mariana, Bernadette, tarará, Carvalho, João Carlos, João e Fabiano. Pronto, tá? Então a gente já poderia brincar aqui com outras consultas. Se eu colocar um where nome, like, todo mundo que tem a letra C, por exemplo. Todo mundo que tem a letra C no nome, né? Qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, e tenha pelo menos uma letra C no nome. Então, tem a Bernadette Carvalho e o João Carlos, C maiúscula, né? Então, o C que a gente escolheu foi C maiúsculo. Então, vamos C maiúsculo ou minúsculo. Pronto. Então, or, pronto. Nome like com C minúsculo. Então, com C maiúsculo ou C minúsculo, existe também o Jonas Carmelo e o Lucas, né, que também tem um C aqui no seu nome. Pois bem, né, então essa aí seria, né, a nossa visão geral do JDBC. Vamos dar continuidade só para o encerramento dessa parte da aula. Tá? Então, o statement, como eu disse, esse é um statement genérico. Então, a gente usou o método executeQuery, que retorna o result set. Por quê? Porque o executeQuery ele é voltado para consultas select, né? Para queries, efetivamente. E não, a gente sabe que o SQL não só tem a parte da DML voltada para consultas. Então, se a gente quer usar uma DDL, por exemplo, existe um método chamado execute. O método execute é voltado para DDL mesmo, create table, drop table, alter table, né? Então, o execute ele é voltado para DDL. Se a gente tem uma DML, mas que não necessariamente vai retornar uma tabela, não é um select, é um insert, um delete, um update, então a gente pode usar o execute update, tá? Então o execute update ele é voltado para DML que não tenha o retorno de tabelas. E o que é que ele retorna? No caso desse tipo de DML, ele vai retornar um valor inteiro que representa a quantidade de tuplas afetadas por aquele comando. Então se eu fizer um delete, né, dependendo da minha condição de seleção, né, para os alvos que serão apagados, as tuplas que serão apagadas, ele pode retornar 0 se não apagou ninguém, 1, 2, 3, qualquer número. O número retornado é o número de tuplas afetadas pelo comando. Tudo bem? Mesma coisa o insert. Nesse caso daqui, esse insert, caso seja inserido, caso não viole chave primária, etc., ele vai retornar 1. Eu poderia colocar vírgula e outro parêntese com a lista de valores de uma tupla, vírgula e etc, vírgula, e aí eu poderia também inserir mais de uma tupla com o mesmo insert, como nós vimos em aula, tá? E existem outros tipos de statements, tá? Outros subtipos, né? Então o statement, como nós criamos, o statement genérico, ele serve para qualquer consulta. O mesmo statement, ele pode ser usado para diversas consultas. Nós aqui testamos, inclusive, com 2 selects diferentes, né? Apesar de terem sido os 2 selects, né? Mas ele também poderia ser usado, como nós vimos, para DDL ou para outros comandos DML. Mas existem também statements específicos, né? Que tendem a ser mais seguros, porque eles só executam
um certo padrão de consultas, uma certa query, né? Então, um prepared statement, por exemplo, ele é usado para um tipo específico de consulta. Eu poderia criar um prepared statement que só vai fazer atualização em um campo das tuplas de uma tabela, por exemplo. Então, nesse exemplo daqui, ó, o prepared statement, né, modifica a tabela, ele vai ser preparado exclusivamente para a consulta update, uma tabela específica, set um campo específico igual a um valor que vai ser recebido como parâmetro. Where, outro campo da tabela, like um outro valor que vai ser passado como parâmetro, tá? Então, o prepared statement, esse prepared statement modifica a tabela, só vai funcionar para esse tipo de consulta. E se eu quisesse também mudar o campo 3 dessa tupla, aí use outro prepared statement. Esse aqui só executa, né, essa consulta, né, variando apenas onde tiver interrogação, né, nesses valores informados. Só isso que seria variado, tá? E aí, antes de executar a nossa consulta, note que essa string, né, o execute update do statement, ele recebe uma string. O execute update do prepared statement, ele não recebe nada. Por quê? Porque ele já sabe qual é a string, é implícita. Ele já foi preparado para essa string, para essa consulta, tá? Então, eu não disse o create state, né, o get state. Eu simplesmente preparei um statement específico. E aí, eu não preciso mais passar nada, né, eu simplesmente peço para executar, né? E claro, guardando, né, tendo cuidado de antes de pedir para executar, a gente precisa ter criado, né, ter passado os parâmetros, né, para as interrogações. A primeira interrogação, nesse caso, recebeu o valor 75. A segunda interrogação, a string Sirius, nesse caso daqui. Tá joia? Então, esse prepared statement, ele vai, de certa forma, proteger o seu código para evitar consultas, né, quaisquer, né, evitar problemas com consultas maliciosas, né, o SQL injection, né, erros ou problemas desse tipo, tá? E existem outros tipos de statement. Por exemplo, o callable statement, ele é utilizado para executar stored procedures, né? Existe uma extensão do SQL, né, onde o SGBD pode ter sua linguagem de programação, né, digamos assim, para scripts, para automação de execuções no próprio SGBD, né? Então, para isso a gente, né, uma vez criado o nosso stored procedure, né, o nosso script, a gente pode chamar, né, pelo nome daquele procedimento, né? Então, é assim que se executaria, digamos assim, né? Seria um statement voltado para execução de stored procedures. Tá joia? E é isso. Então, o prepared statement é um statement pré-compilado. Então, a gente poderia ter statement só para insert, um prepared statement, outro só para um select específico, mas apesar de ser pré-compilado, né, fixo, meio que preparado, ele pode sim receber parâmetros, tá? Nesse caso daqui são 4 interrogações, então são 4 parâmetros, né? Lembrando que o set string do prepared statement, ele recebe, né, a ordem da string que você está informando. Não precisa informar na ordem crescente, pode ser em qualquer ordem, mas você precisa dizer, você está se referindo a qual interrogação, né, da preparação da string da sua prepared statement e o valor daquela interrogação no momento dessa execução. O result set, como nós vimos, é uma estrutura de dados da própria API JDBC que representa a tabela retorno de um select, retorno de uma query, né? Eu posso navegar com o next, com o previous, na próxima tupla, tupla anterior, primeira tupla, última tupla. Então eu escolho, né, a forma de navegação, tá? E tem os métodos get diversos que nós vimos para obter dados de um campo específico da tupla vigente, da tupla selecionada no momento, tá?
Então aqui é uma navegação em tuplas e aqui é a navegação entre as colunas da tupla que estiver selecionada no momento. Tá joia? Então nós já vimos, né, esses exemplos, de certa forma, né, só alguns lembretes, né, criar o mínimo de conexões possíveis, né? Então evitar que a gente crie, né, inúmeras conexões. Uma boa maneira de se fazer isso é usando o padrão de projetos que nós vimos já na aula de engenharia de software, para quem está também na disciplina de engenharia de software, para quem já cursou, né, essa disciplina, ou até a própria disciplina de programação orientada a objetos, né, que também vê alguns padrões de projeto. Então o padrão singleton é um ótimo padrão, porque se a gente tiver uma classe específica para gerenciar as conexões, para realizar as execuções das queries, então essa classe poderia usar o singleton para restringir a uma única conexão, né, utilizada. Então se eu restringo que eu vou ter uma única conexão, então a próximo objeto que pedir para criar uma nova conexão vai ser retornado, na verdade, a mesma conexão, o mesmo objeto, né, do tipo connection. Tá joia? E existe um padrão ainda, né, que disciplina ainda mais, que nós veremos inclusive, né, esse uso do banco de dados, uso da conexão do JDBC, que é o padrão Data Access Object, que disciplina a criação de um objeto de acesso a dados para cada tipo, né, para cada entidade, por exemplo, né, para cada tipo do meu modelo conceitual. Então, Data Access Object é uma classe que a gente é um padrão, desculpa, que a gente vai ver também, né, na disciplina. E lembrando sempre de, após a utilização, fechar as conexões. Né? Fecha a conexão, fecha o statement, fechar o result set, né, inclusive. Tá joia? E como exercício, né, conecte, né, no banco de dados da locadora, como nós fizemos aqui. Tenta repetir esse exercício que nós fizemos aqui, listando os nomes dos clientes, os nomes dos filmes, exercitando algumas consultas. Tá joia? Valeu! Dúvidas, por favor, podem escrever, né? Podem mandar no Classroom, né? Serão muito bem-vindas.